Meus amigos, bom dia. Muita alegria poder estar mais uma vez com vocês. E hoje, como foi anunciado, só pedir para a senhora que está, quem estiver tossindo aqui perto da câmera, se puder sentar um pouquinho atrás, só por causa da filmagem, senão vai ficar tosse na câmera, pode ser? A senhora que estava tossindo um pouquinho, se estiver tossindo, tá só por causa da filmagem, tá certo? A gente pede para sentar um pouquinho mais atrás, senão a gente vai assistir depois o DVD com sonoplastia, né? Já agradeço. Meus amigos, bom dia, muita alegria estar com vocês novamente. Queremos dizer da nossa satisfação de poder estar aqui em Recife. E hoje, conforme anunciado, nós vamos falar sobre os mini cursos, vamos fazer pequenos cursos de assessoria de imprensa, algumas dicas sobre filmagem de eventos, otimização dos eventos espíritas. Vamos, depois do segundo módulo, falar sobre a campanha de sócios eficientes e como combater a evasão da casa espírita, como identificar os problemas e como fazer que as pessoas possam realmente encontrar na casa espírita mais amparo, mais aconchego, uma melhor recepção, e a gente possa então atender mais os objetivos da espiritualidade. Então nós vamos nas transparências, faltaram alguns itens, e tem mais alguns outros projetos também que não estão relacionados aqui. A gente teve um problemazinho no Data Show, e um dos arquivos também que era para ter trazido não veio. Eu vou, muitas vezes, não como utilizado nos das projeções, ok? Então a gente vai já começar um mini curso, que é rápido, são apenas 10 slides, sobre relacionamento com a imprensa espírita. Relações entre as instituições espíritas e a mídia. Antes do nosso início, eu gostaria de comentar. Nós estivemos ontem na cidade de Gravatá, fazendo uma palestra, e falar para vocês, meus amigos, que a beleza maior da missão de Francisco de Assis, que o que nos chama mais atenção na sua humildade, não foi ter abraçado a irmã pobreza. E isso muitos outros missionários fizeram também. Mas uma coisa que me chamou muita atenção em Francisco foi a sua obediência. Os 3 votos da ordem dos frades menores que ele fundou estavam baseados na pobreza absoluta. Estavam também baseados no celibato e estavam baseados na obediência. Ou seja, mesmo Francisco trazendo uma mensagem renovadora, mesmo ele tendo trazido toda uma revolução para a sua época, ele jamais entrou em qualquer casa, em qualquer templo, em qualquer igreja, por mais rico e belo que fosse, para criticá-lo. Ele foi pedir autorização ao Papa para pregar, já que ele não tinha nenhum título, e aceitou tão somente o menor de todos, o título de diácono. E Francisco de Assis dizia: os senhores têm a vossa missão, mas eu tenho a minha. E por isso queria criar uma ordem diferente, como de fato criou, com autorização do Papa, a ordem dos frades menores. Isso é muito bonito para a gente perceber a importância da união das casas espíritas. Mesmo que a gente pense diferente, mesmo que a gente tenha objetivos, necessidades diferentes, a gente possa estar juntos. A Igreja Católica, há alguns anos, defendeu um lema da campanha da fraternidade muito bonito: a unidade na diversidade. Ou seja, estarmos juntos, unidos, apesar das nossas diferenças. Então, apesar do Espiritismo a gente não ter aquela hierarquia organizada, nós não temos nenhuma vinculação de subordinação com as entidades federativas ou com qualquer outra que seja, seria muito interessante se a gente buscar sempre essa humildade de fazer diferente, sim, mas de estarmos juntos,
de não estarmos brigando entre si, como às vezes acontece. A gente está somando esforços para que dali não venha dano para a obra, que é a obra do Senhor. Então, nesse mini curso sobre relações entre as instituições espíritas e a mídia, que foi apresentado pelo nosso coordenador de comunicação social espírita da FEB, Meri Seba, que mora na cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo, vai ter algumas dicas de como a gente se relacionar com a imprensa. Ele começa aqui dizendo que a imprensa é também um público, ou seja, vai ter um público-alvo diferente, então a gente vai ter que se relacionar com aquele público de maneira diferente. A gente faz fazer distinção entre notícia e publicidade, uma regra de ouro, inequívoca honestidade e transparência, para a gente conquistar realmente o respeito da imprensa alheia, as relações de conflito que podem acontecer e o elo de ligação que se fortalece com o tempo. À medida que a gente vai conquistando aquela confiança, cada vez mais ela se aprimora com o passar do tempo. Prática de relações com a mídia. Primeira dica: manter com o jornalista relações amistosas, mas sem suspeitas. Ou seja, a gente não ficar, como às vezes a gente lida com os políticos, tendo interesses. Um ruídozinho de fundo era no som? É na caixa de som, está fazendo um ruídozinho aos poucos. Então, mas sem suspeitas, nada de favoritismos, nada de passar por cima, por exemplo, dos repórteres. A gente pode encontrar, por exemplo, um coordenador, um chefe de redação espírita, e vamos ter muito acesso a ele. Ele vai abrir os caminhos, mas a gente não deve usar dessa petulância com aquele subordinado que está ali fazendo o trabalho do repórter. Então vamos conquistar a amizade do vice-chefe de redação, que é um funcionário do jornal, que não está ali para divulgar o espiritismo, ele está ali para atender às necessidades do órgão de trabalho, e a gente precisa respeitar isso. Ele só vai publicar aquilo realmente que for de interesse da população, for de interesse do jornal. Então a gente tem uma relação honesta e transparente com ele. Pratique uma política de portas abertas com todos os jornalistas, ou seja, a Casa Espírita está sempre à disposição. Ela ser fácil de ser encontrada. Eu conheço uma coordenadora de comunicação que ela não tem sequer telefone celular. Ou então, o marido tem 4 celulares, mas ela mesma a gente tem mais dificuldade de falar com ela. Então é muito importante ter acesso às pessoas. Ele saber que naquele dia, naquele meio, ele pode contar. Quando ele quiser uma opinião espírita com aquela pessoa. As casas espíritas ficam fechadas na maior parte do dia. Até a imprensa pode tentar entrar em contato, mas não consegue. Então a gente tem sempre esse canal, as informações dos telefones, dos horários, a gente está sempre disponibilizando também no site, até algumas matérias. A gente pode deixar até alguns releases prontos sobre dia de finados, sobre Natal, sobre notícias que possam interessar a mídia. Então a gente está sempre com as portas abertas. Convoque a imprensa em casos importantes, mas não abuse. Por quê? Porque às vezes a gente tudo quer mandar para a imprensa. Já aconteceu comigo, quando eu iniciei na área de divulgação, eu descobri os e-mails de um bocado de jornalistas. No caderno de mulher, no caderno de notícias, no caderno de esporte, no caderno, todos os cadernos. O que eu fazia? Mandar e-mail para todos eles. Eles ficavam certamente, nunca me reclamaram, mas certamente eu estava mandando, atirando para todo lado e não atingindo o objetivo principal. Então, para mim, o ideal é que você se dirija ao caderno adequado. Se é um evento, o caderno de cidades, o caderno cotidiano. Se é uma notícia de maior destaque, você também pode tentar no Jornal Brasil, no Jornal Nacional, na parte nacional. Na parte dos eventos, da agenda, tome nota, você pode mandar ali, vai ter uma peça de teatro. Então, é importante a gente ser específico e não estar se queimando com o jornal. E às vezes um evento pequenino, que se fosse bem divulgado pelo jornal, a gente não teria nem condições de atender o público, a gente não pode estar abusando. Então, enviar sim notícias, mas sempre que
elas forem relevantes, não forem realmente importantes. Redige em estilo conciso, ou seja, bem resumido, sem pretender que suas notas sejam publicadas como foram enviadas. Até hoje jamais publicaram do jeito que eu mandei. Eles sempre mudam a redação, colocam do jeito que eles querem. Vão reduzir muito, às vezes vai ser um negócio pequenininho, mas com memória, porque já foi um registro que saiu. E a gente está sempre agradecendo, mandando. Por exemplo, é muito interessante ter uma relação histórica, uma coisa que pode ser muito simples e muito boba, mas eles gostam muito. Você vai falar num programa de rádio, leve, por exemplo, ingressos da mostra espírita, do evento que você vai realizar, da peça de teatro, para que o locutor sorteie com o seu público, que as pessoas liguem para ganhar o convite. Eles adoram isso, é uma bobagem. Muitas vezes essas pessoas nem vão. A gente leva sempre cortesias para a imprensa, distribuímos com ele, e eles vão receber 20% deles. Você manda 100 convites para a imprensa, 10, 20% vão comparecer. Ou seja, você pode fazer um overbooking tranquilo daqueles ingressos, porque eles normalmente não comparecem, mas ficam se sentindo prestigiados. Mande uma camisa do evento. O que custa isso? Não seria interessante? Então, quando fizemos, por exemplo, uma campanha lá da Mostra Brasileira de Teatro Experimental, em Fortaleza, e mandamos depois um kit com boné, uma cartinha agradecendo para cada jornalista, para cada repórter que nos atendeu. Eles disseram, Nazareno, foi a primeira vez que alguém fez isso. Você dá o retorno. Dos 10 cegos que Jesus curou, apenas um voltou para agradecer. Não foi nem para fazer nada com Jesus, para agradecer. Então a gente procura muito, mas não dá também o feedback, né? Então, e a redação em estilo conciso. No site da FEB, que é febnet.org.br, tem um manualzinho de redação. Os principais erros que a gente comete são poucas páginas, bem objetivo, escrito à época pela Sônia Zagueiro. Ela pegou vários manuais e sintetizou para que a gente tenha um bom material de como redigir bem. Release uma página, 2 páginas no máximo. Se mandar maior, eles não leem. Então, pequenininho, curtinho, de preferência sem anexos, às vezes estão bloqueados os anexos dos e-mails deles, tá certo? Preferência anexo, e já mandar, por exemplo, quando eu vou fazer entrevista, eu já levo um CD com fotos de alta resolução do palestrante, que muitas vezes não está lá presente. A gente olha, vai ter um evento com o Alberto Almeida, eu já levo no CD uma foto do Alberto Almeida, já levo, se você levar uma imagem, você tem muito mais chance de conseguir um melhor espaço do que só uma notinha. Então você já leva o CDzinho já com fotos, com as informações. O que vai acontecer, onde, como, para quem, quando, como participar, telefone e informações. Aquelas perguntas básicas da imprensa. Passe ao jornalista as notícias por escrito, em caso de urgências, por telefone, mas confirme a posterior por e-mail. Muito importante, se só mandar o e-mail, tem muita dificuldade. Tem que mandar o e-mail e ligar. Quem é o chefe de redação? Ou quem é o repórter que está responsável pelo caderno de cidade agora? Você liga, só estou encaminhando e-mail. E, se possível, lá pessoalmente. Quantos jornais de grande circulação nós temos na maioria das cidades? 1 ou 2. Custa uma visita lá. Preferência pela manhã cedo, que é quando os repórteres estão na redação. Depois de 8h30, 9 horas, eles saem a campo e não fica ninguém. Então você chega mais cedo de um pouco, entre 8h30, e você vai encontrar os repórteres, vai ser mais fácil. Chama o fotógrafo, bate foto sua, não tem nenhum problema. Ah, Nazareno, vai dar, vou aparecer. Meu amigo, divulgador, faz parte do seu trabalho aparecer. É uma prova para a gente. Não quer dizer que isso seja vaidade. Às vezes a pessoa não aparece e ainda é muito mais vaidosa e muito mais orgulhosa. Vamos aparecer, mas em benefício da doutrina espírita. Nós somos um cabide, dizia Chico, onde se postam as comemorações. Ele ia receber lá as condecorações sempre que o teu tempo permitia. E as pessoas criticavam, achei que você está ficando vaidoso, está ganhando prêmio. Não, eu sou apenas um cabide onde colocam homenagens à doutrina espírita. Não nós mesmos. Identifique todos os comunicados com títulos, datas, códigos, ou seja, até no corpo de e-mail você já coloca a data. Sexta, 29 de agosto, estreia do filme Bezerra de Menezes. Já no título do e-mail. Pode até botar já resumir isso. Esteja sempre à disposição para perguntas.
relando toda a documentação necessária à autenticação das notas e envie diretamente ao jornalista. Se a gente for fazer alguma citação, colocar fontes. Se for colocar fotos, dizer qual é o crédito daquele jornalista. Mesmo que seja você que bateu a foto lá, crédito Federação Espírita de Pernambuco. Por quê? Porque eles têm muito cuidado com isso. Eles não publicam a foto sem ter o crédito. Ou então a gente manda foto de 3 pessoas. O Valdec, a Dona Amélia, e mais, por exemplo, o Roberto Effer, que está aqui nos ajudando com médio de transporte. Está lá a foto muito bonita. E a gente não diz quem é quem na foto. Como é que eles vão poder publicar? Então, você tem que mandar a foto e colocar. Primeiro à esquerda é o Roberto, no centro o presidente da federação, Valdec, e ao lado a sua esposa, Dona Amélia. Vamos colocar também os títulos das fotos, certo? Estamos comunicados com títulos, datas, códigos que é necessário. Então, a autenticação das notas. Não peça recortes e fotos. Ficar lá na redação pedindo, olha, eu vi que saiu uma notícia, eu queria... Tem um setor de arquivo próprio para isso. E se for importante, vamos lá solicitar o setor de arquivo. Eles têm todas as edições anteriores. Você pode até fazer um book para mostrar toda aquela matéria que a gente conseguiu, toda a divulgação no evento. Às vezes, para conseguir patrocínio é interessante. Porque você vai mostrar para uma empresa, olha, amigo, a gente conseguiu aqui divulgação no jornal. Nós temos aqui um espaço que conseguimos na rádio. Foram feitos 5.000 panfletos, estão aqui os panfletos, né? Tem aqui os folders. Mostrar a mídia que foi montada e o espaço que conseguimos. Então é importante ter o que ele chama de book, né? de tudo que aconteceu. Não pergunte se a nota será publicada. Muitas vezes não há um repórter que decide. Às vezes, em entrevista, faz uma matéria completa com você e não se publica uma linha. Não é ele quem decide. Quem decide é o chefe de redação. Certo? Então, vamos trabalhando, vamos conquistando essas pessoas, mostrando que o nosso produto é bom. Às vezes, até por falta de tempo, e eu, às vezes, vendo que a imprensa era muito contrária, teve jornais, por exemplo, publicando um editorial ao contrário, questionando a DIC, as ideias da pesquisa com células tronco embrionárias. O que eu fiz? Montei um DVD, uma palestra sobre células tronco embrionárias. Nós filmamos oportunamente. Montei um CD para o repórter estudar no carro, se ele quisesse, entreguei para cada repórter o DVD e o CD. Como entregamos também para cada ministro do Supremo Tribunal Federal o DVD e o CD. Está aqui, olha, posição da doutrina espírita. Estou trazendo aqui. Levamos um manifesto à Associação Médica Cristã. A gente não vai querer convencer, mas vamos deixar material para eles também. Mostrar que a gente tem informações interessantes a trazer. Não mande comunicados de última hora. Em cima do horário para encerrar o jornal, você queria um espaço mais difícil. Apesar que não adianta mandar com muita antecedência, não. Então, normalmente, eles só recebem e só vão considerar o que está para ser publicado nos próximos dias. Então, podemos até mandar um pré-release para o que vai acontecer. A gente pode fazer um evento grande, pouco tempo vai acontecer, para dar uma notícia para eles. Mas vai ser notícias da semana. Agora, se mandar em cima da hora, não é interessante, porque a gente vai ter, porque eles têm a diagramação, a dificuldade para montar. Não espere favores pessoais só porque a instituição anuncia no jornal. Digamos, só porque a gente tem um anúncio, não quer dizer que eles vão dar mais espaço, não. Se a gente tem uma coluna semanal no jornal, tudo tanto melhor. A gente pode até referenciar isso, para eles se sentirem prestigiados. Não me enviem notas mal escritas, elas serão reescritas e podem sofrer distorções graves, ou seja, objetivo, concisão, não precisa falar já difícil. E a gente analisar, pessoal, esse espiritês. No direito a gente tem o dicionário próprio dos advogados. Na medicina nós também temos o dicionário próprio, e no espiritismo também temos. Eles não sabem o que é obsessão. Se a gente for colocar termos difíceis, para ficar uma mensagem mais bonita, nós vamos conseguir falar só com os espíritas, ou talvez o próprio jornalista mude aquele texto por outro, porque ele não sabe o que é obsessão. Só isso fala, influência espiritual perniciosa de um espírito, e assim por diante. Não presuma que boas relações com a imprensa possam ser controladas por você. Se você não está tendo acesso, experimente ter uma outra pessoa que tenha o desconselho, não é? Não presuma conhecer mais o jornal do que os próprios jornalistas, essa humildade.
Não presuma que a amizade dos diretores ou jornalistas assegure a publicação das notícias. Né? O que nós falamos? Nós tivemos em Fortaleza a felicidade, por exemplo, de um superintendente hoje do maior jornal do Nordeste, ele ser espírita e, sobretudo, dar o exemplo. Tinha uma instituição espírita beneficente, caso da Vovó Dedé, todos os funcionários conheciam e muita gente se tornou espírita graças ao seu exemplo. Então tinha diretores que diziam, é para publicar. Publicava. Então, facilitava, mas a gente não esperar essa facilidade só por conta da amizade, porque gera às vezes o efeito contrário. Tem sempre intrigas, problemas também, dentro de qualquer meio, de qualquer repartição, qualquer órgão onde trabalham várias pessoas. Não presuma que você pode esconder os fatos do profissional de imprensa. Né? Se o evento não foi aquele sucesso todo, né? Não vamos também ter essa presunção de enganar a imprensa. Vamos que na hora de bater uma foto, é claro que isso é até uma regra de fotografia. A Federação do Paraná nos oferece umas dicas de como bater fotografias. Não é um curso. Nós, por exemplo, temos aqui um auditório para 1000 pessoas. Se temos com uma condição, uma frequência de apenas 50, vamos bater a foto que pegue onde tem mais pessoas. Na foto saiu o auditório inteiro vazio. Não é até agradável de se ver. Então são regras simples e ao mesmo tempo a gente se fidedigna com os números que são passados para a imprensa, certo? Porque senão você perde a confiabilidade. Na hora que você dá um outro número outra vez, ele não vai acreditar, fica com medo, até receber. Porque o jornal se responsabiliza também com muita coisa que eles publicam. Não presuma que drinks e almoço possam comprar jornalistas. Tentar convidar um almoço, achar que isso vai conseguir. Não presuma que faz um favor da informação jornalista. Não. É a gente que precisa deles. Eles, muitas vezes, não precisam das nossas notícias. Não presuma que aquele encontro informal na rua ou no restaurante possa comprometer a ação do jornalista. Só porque eu me despedisse, você disse, conto com você aí. Às vezes eles ficam em uma situação mais delicada. Então, o jornalista é um profissional a serviço do trabalho e quem realmente decide é o chefe de redação, é o diretor do jornal, muitas vezes. 3 sim e 3 não. A notícia é realmente necessária? Que a gente deve analisar. O fato é de suma importância? Há interesse jornalístico? Tem que ter essas condições. E os não? Não poderia fazer um simples comunicado, curtinho, pequenininho, uma notinha? Poderia, talvez. Não estou superestimando a instituição, porque para a imprensa, segundo o censo do IBGE de 2000, só 2% da população brasileira é que é espírita. Eu acho que teve muita gente que diz, não, o espiritismo não é religião. Ou então o repórter do censo só perguntou para a mãe, ou para o pai, ou para a empregada, a secretária da casa, e ela, não, todo mundo aqui é católico. Quando tem sempre uma ali que é espírita. E tem muita gente que diz, não, eu não sou espírita, eu estou tentando ser espírita. Não tem essa história? Vamos acabar com isso, pessoal. Acreditou nos 5 princípios básicos da doutrina espírita, é espírita, porque o que é que defende uma coisa? É a sua essência. Se a gente acredita em Deus, na imortalidade da alma, na pluralidade dos mundos habitados, na reencarnação, se nós temos essas crenças principais, os 5 princípios básicos do espiritismo, né? A comunicabilidade dos espíritos também, nós somos na essência espíritas. Então, não, eu estou me esforçando para ser espírita. Não, sou espírita. Para ser espírita não precisa ser espírito superior, não. Muita gente trabalhadinha pode e deve ser espírita em seu próprio tempo, tá certo? E tem muitos simpatizantes, isso eles sabem. 30 milhões se estima de simpatizantes no Brasil, eu acho até que é mais. Acho até que mais. Então a gente ter também essa informação para os jornais e a gente ter essa consciência de como esse tema atrai, como esse tema de espiritualismo atrai, certo? Eles sabem que isso vende bastante. Não estou abusando da boa vontade do profissional de imprensa, sempre essas regrinhas simples para a gente buscar. Dicas para uma coletiva de imprensa, né? Vamos trazer aqui de Valdo Pereira Franco, fazer um evento de muita importância. O tempo dele é super curto, vai chegar na sexta-feira
E, em vez de ele poder atender em cada redação, que o ideal seria isso, o palestrante pudesse chegar na sexta-feira, porque no sábado quase não tem ninguém, ele ir na redação de cada jornal, sim, lá ser fotografado, do jornal sempre prestigiado com isso. Se você já leva o palestrante para ser fotografado, é muito melhor. Mas, se a gente não tem condição de tudo isso, a gente pode marcar uma coletiva, ou seja, no hotel mesmo onde eles se encontram, normalmente tem uma sala, a gente reserva e faz uma coletiva. Ela noticia a todos, manda um press release com as informações, a gente mostra quem é aquela pessoa, tem que falar realmente da biografia do palestrante para a gente poder chamar a atenção. Então, vejam quando certifica-se que o fato é de extrema importância para a instituição e a comunidade. A gente fez coletiva de imprensa lá pela FEB, lá em Brasília, era 150 anos do Espiritismo, né? E era de Valdo Franco e outros expositores que estavam lá. Prepare com antecedência um ambiente, um programa de recepção aos jornalistas à altura do fato. Tem que ter lá um salgadinho, um gerente, uma pessoa. Tem que ter o mínimo para uma coletiva de imprensa. Eles vão chegar em horários variados, os repórteres, tá certo? Comunique o necessário com convicção, ordem e simpatia. Distribua um press kit, ou seja, um kitzinho com as informações da imprensa, press e imprensa em inglês, né? Adredemente, previamente preparado com o nome de pessoas e instituições envolvidas, fotos, documentações e outros detalhes sugeridos para esse grupo de convicência. Não se esqueça de agradecer antes e depois a participação dos convidados presentes. Então, tem uma pastazinha, às vezes é tão importante o jornalista perceber que é um trabalho realmente organizado. Aqui tem um contato do Meri, mericeba@ig.com.br, assessor de comunicação social espírita das comissões regionais do Conselho Federativo Nacional da FEB. Então, meus amigos, nós vamos prosseguindo e a gente pode comentar aqui rapidamente mais alguns tópicos. Biblioteca da Casa Espírita. Infelizmente, meus amigos, por conta daquele problema que nós comentamos ontem, a falta de recursos, tem Casa Espírita que não tem biblioteca. Por que a gente não poderia fazer um projeto de biblioteca diferente? Poderíamos uma pessoa que tem vários livros dizer, não, eu vou entupir minha casa de livros, eu vou montar minha biblioteca dentro da minha casa espírita, vou levar meus livros todos para lá. E vou ficar só com os livros de consulta, as obras básicas, aqueles livros mais importantes do Luiz, que eu estou indo estudar, para montar palestras, precisa estar à mão, mas as outras obras que a gente compra muitas vezes nem lê, coloca uma fila lá de livros para ler, por que não poderiam ficar na biblioteca da nossa instituição? Há casas espíritas até que colocam a livraria, mas não colocam a biblioteca. Por quê? Porque depende tanto dos recursos financeiros da livraria, que às vezes fica inibida de colocar a biblioteca. Eu acho isso errado. Eu acho que tem que ter biblioteca sim, sempre. Mas às vezes não tem nem mesmo livraria, nem biblioteca, nem livraria. E existem aqueles moldes, aqueles formatos que a gente pode ter. Vai vender pouco? Vai. Coloca um voluntário, mas é importante a gente ter. Chegar numa casa espírita, não ter o livro dos Espíritos, não ter o Evangelho sobre o Espiritismo, é importante, é remédio, tem que ter o remédio à disposição. Seminários, a gente lembrar de fazer uma checklist de todas as providências, avaliação dos eventos e fazer sempre essa distinção, que é um evento para o público leigo e que é um evento para o público espírita, por exemplo. É diferente. Então vamos falar um pouquinho de eventos aqui. A gente pode fazer um evento para espíritas, para trabalhadores, como é esse caso, uma divulgação interna, ou seja, um endomarketing, e podemos fazer eventos para o grande público. São duas formas completamente diferentes. Então, primeiro, para quem, se há um evento institucional, por exemplo, um movimento para divulgar o trabalho federativo, ele tem as suas características, dependendo do público. Para o público leigo, eu acho que a gente deveria fazer mais eventos. Colocar temas que interessem ao grande público. Fala sobre casamento, fala sobre depressão, fala sobre autoestima, fala sobre o problema dos vícios, falar, enfim, de temas que atraem as pessoas. Às vezes a gente é criticado, mas não está muito psicologizado, não, tem muitas palestras sobre psicologia, mas o espiritismo é filosofia e é também
um tratamento para a nossa mente, para o nosso psiquismo. Temos tanto a colaborar, por que a gente não pode oferecer um pouco mais? E as pessoas vão se sentir mais atraídas, e lá elas vão escutar falar de depressão à luz da doutrina espírita. A gente pode fazer palestras sobre regressão, mas falando sobre regressão do ponto de vista da doutrina espírita. Podemos até convidar um médico, um psicólogo, para participar e fazer um debate. Enfim, há muitas maneiras de a gente ajudar, convidando essas pessoas que estão realmente distantes do público espírita. Assessoria de imprensa, manual de redação, assessoria jurídica, colocado espírita, né? Deve ter alguém, pelo menos para auxiliar nessa área, e a questão dos estatutos, dos títulos de utilidade pública. Assessoria parlamentar, por exemplo, lá em Brasília a gente precisa ter para os eventos relacionados a campanhas contra a legalização do aborto no Brasil, a questão dos anicéticos, agora está voltando para o Supremo. Vamos levar para o plenário a votação do aborto, apesar de não ter passado nas duas comissões, a Comissão de Família e a Comissão de Constitucionalidade e Justiça. E a gente vê que temos 4 tipos de campanha, né? De trabalhadores, de divulgadores, campanha de sócios e campanha de patrocinadores. A gente vai distribuir, pessoal, para vocês um formuláriozinho de fazer campanha de divulgadores, ou seja, um cadastro de pessoas que possam ajudar a trabalhar na área de divulgação da Casa Espírita. Ele vai marcar com X o que ele acha que ele pode ajudar. A gente vai fazer um cadastro do gameplay com quem a gente pode contar. Às vezes a gente tem alguém que tem uma filmadora em casa, uma parada que pode ser ajudada. Então a gente tem um formulário que pode ser distribuído até mesmo uma palestra para que a gente conheça quem pode ajudar, quem pode ser médio de transporte. O pessoal vai um evento grande, vão vir 5 palestrantes, vai precisar ter vários médios de transporte para levá-los do aeroporto, hotel, assim por diante. A gente identificar quem pode ajudar em várias áreas. Na área da recepção da secretaria, tem esse formuláriozinho, a gente vai falar no nosso segundo momento. Campanhas de divulgação e unificação do trabalho federativo e as campanhas específicas, como defesa da vida, família, vida e paz, a questão da eutanásia, células-tronco, etc. Tudo isso dá material para a gente. Então, o Espiritismo poderia ajudar muito a imprensa, veiculando matérias, artigos sobre, por exemplo, células-tronco milionárias. Teve agora em Brasília, a gente fez um evento ecumênico. Eu vou até já chamar aqui essa questão do evento. Então, vamos falando de eventos. Otimização de eventos. Principal limitação que a gente viu na prática, lá, por exemplo, em Fortaleza, que acontecem eventos a cada 15 dias. O maior problema das pessoas não participarem, elas alegam falta de tempo. Não é o custo, não é o local, não é o palestrante, não é o tema. É falta de tempo. As pessoas não têm tempo. Sugestão nossa: fazer eventos menores, em várias turmas. Por exemplo, uma casa em Fortaleza tem um auditório para 400 pessoas. Mas além de 400 pessoas, é pequeno o auditório para um palestrante bem conhecido. O que ela fez? Faz seminário só à tarde. Começa de 2 da tarde e vai até às 6 da noite, até às 7 da noite. Evento de 5 horas de duração, com 2 intervalos. E nos livramos do maior inconveniente, maior reclamação, o maior índice de problemas na avaliação, que era o almoço. Contratávamos buffet, fazíamos quentinha, tudo que a gente experimentava nunca conseguia agradar a todo mundo. Então você resolve o problema do almoço, que é um problema sério, né? Ou se for cobrar o almoço, vai ter sempre alguém que questiona. Então você faz à tarde só, à tarde. E faz o mesmo evento no dia seguinte, ou seja, outra turma. Então a pessoa pode se inscrever para o seminário com Alberto Almeida no sábado à tarde ou na segunda turma no sábado, no domingo à tarde. Nazareno colocou as 2 turmas, abre uma terceira turma no domingo de manhã. E ainda diz que as crianças vão poder ficar na evangelização infantil, os pais podem vir mais tranquilos. Então você pega um auditório que era de 400 lugares e transforma em 1.200 assentos vagos. Tem como uma solução simples. E a pessoa vai ter toda a liberdade de escolha.
porque tem trabalho, tem família, tem filhos para criar. Então, é uma sugestão simples e que pode ajudar a gente a obter mais resultados também. Fica menos cansativo. É mais complicado a gente ficar 2 dias seguidos num evento. Então você duplica ou triplica a capacidade do auditório com essa questão. O que é uma coisa muito importante? Ter um checklist, ou seja, uma relação de todas as tarefas, funções e precauções para os eventos, de modo a não esquecer qualquer detalhe. Então tudo tem que ser pensado. A água do expositor, quem vai cuidar da recepção, você divide em vários setores um evento e tem ali, cada pessoa vai saber todos os detalhes. Não, eu tenho que chamar a empresa ali que coloca o cafezinho. Muitas empresas colocam o cafezinho com a pessoa servir um evento que seja relevante. O botijão de água, o som, enfim, todos os detalhes que a gente vai ter num evento, a gente vai ter essa relação e distribuir com as diversas equipes. Comprar livros e DVDs do palestrantes, que ele foi indicado durante o evento. Às vezes o palestrante fala de 5 livros durante o evento. O pessoal fica desesperado para comprar. Vai na livraria, não tem um exemplar. Aqui na federativa, não, tudo que eu falei tinha, não é? Aliás, eu gostaria até de passar, para quem quiser dar uma olhada, o material aqui da TVC e o plano de trabalho da TEG. Marcela, você faz, professor, passando de um em um? E aí vocês conhecerem um pouquinho aquele plano de ação da TEG e também o livrinho também você pode passar, né? Para as pessoas conhecerem também o livrinho. Pode passar, né? Esse material aqui da campanha, uma das campanhas da TEG, o livrinho também. Faltou o livrinho, tá? Então, se for um palestrante que a gente já tem filmado, vamos fazer CDs e DVDs dele para disponibilizar durante o evento também, com os outros temas. Mas eu quero chamar um palestrante maravilhoso, mas ele não é conhecido aqui em Recife. Uma solução: convida-ele para um evento onde tenha outros expositores. A Mostra Espírita faz assim, né? Chama um expositor mais conhecido, e aproveita para trazer outros que não são conhecidos. As pessoas vão conhecer um pouquinho, mas uma palestra dele, e ali você já tem um evento grande, já tem um público que talvez tenha gostado daquele palestrante. É uma maneira de você trazer palestrantes ainda não conhecidos para uma cidade. Por exemplo, Brasília, ninguém conhecia Alberto Almeida. Então, a gente fazer o quê? Um evento no Divaldo, que é Alberto Almeida. Olha que coisa interessante, né? As pessoas vão pelo Divaldo e aproveitam e conhecem Alberto Almeida. Na questão dos eventos, nós vamos ter uma série de outros fatores também. Nós vamos, podemos relacionar várias informações, e para a gente ganhar tempo, o que a gente poderia sugerir? Pode voltar aqui. Fortaleza tem, junto do Congresso Espírita Estadual, que é o CONESE, eles fazem o CONGES. É um congresso para a juventude espírita. Por exemplo, o CONESE custa R$30 a entrada, R$40, os valores oscilam. E os jovens podem participar num evento simultâneo em um auditório separado, lá no Centro de Convenções, com os mesmos expositores, falando no intervalo. Por exemplo, nós temos 3 expositores e quando um fica lá sentado assistindo a palestra, não. Vamos colocá-lo para falar com os jovens. Então, Raul Teixeira vai falar com os jovens. E o ingresso dos jovens é apenas R$5, além das cortesias que a gente distribui. Então, o evento dos adultos paga o evento dos jovens, que é tão necessário que eles recebam esclarecimento. Então, você pode fazer o evento para os adultos e para os jovens, por quê? Porque você tem palestrantes, já tem um evento todo montado, todo o esquema de divulgação é a mesma, e você pode fazer essa grande soma fazer os 2 eventos. Falamos aqui de poder colocar um videozinho do que é o Espiritismo, não é? Ou ter algum expositor falando para as pessoas que ainda não chegaram. Nós podemos divulgar também aquele material produzido pelo CFN, o que é o Espiritismo, é um folhetinho, até distribuir gratuitamente aos milhares, né, para que a gente possa distribuir junto à pasta, a pessoa saber o que é o Espiritismo, mas ele tem um básico do que é Espiritismo. Outra, às vezes, solução para aqueles estados que a gente não tem como cobrar
Porque vejam que a federativa tem que ser sempre mais conservadora, como nós comentamos. Se o Estado, a prática dele, por exemplo, é não cobrar eventos espíritas, a gente pode adotar uma coisa alternativa. Deixar a entrada franca e dizer, olha, quem comprar o livro, ou quem comprar o ingresso, ganha um livro do expositor. Quem comprar o ingresso ganha um CD. Às vezes é uma alternativa simples de você oferecer algo mais além do ingresso. Né? O expositor fica satisfeito, por exemplo, de Valdo Franco, a manutenção da mansão do caminho custa R$160 mil por mês. Então ele tem que estar sempre vendendo muitos livros. Então, a gente puder fazer um evento e disponibilizar o livro, fizemos em Fortaleza uma vez um evento para 3.400 pessoas. 2 turmas, sexo e obsessão. Olha o tema que chama a atenção do público. Foi o maior evento de arrecadação do Ceará. A gente vendia o ingresso por R$25 e a pessoa ganhava o livro, mas eram só os primeiros 1.500 inscritos. Então as pessoas adoraram, compraram o livro, o Divaldo vendeu 1.800 livros, voltou morto de feliz para Salvador e nós conseguimos R$70 mil líquidos para a manutenção da federação, que ficou quase 10 meses com as suas contas pagas em um evento. Alberto Almeida fez um agora, pequeno também, pela Associação Médica Espírita, R$33 mil líquidos, cobrando R$30 na entrada, falando sobre família. Então você vê que é muito fácil a gente atingir, inclusive o público leigo também que quer, que tem interesse, desde que a gente também ofereça uma oportunidade que as pessoas não podem pagar, tem um cadastrozinho e possam participar. A gente resolve esse problema. Então, sobre eventos nós já falamos, nós vamos agora falar um pouquinho dos outros, das entidades especializadas, por exemplo. Nós temos a Associação Médica Espírita do Brasil Internacional, nós temos a ABRAD, a Associação Brasileira de Divulgadores Espíritas, temos a ADRAM, a Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, elas têm assento no Conselho Federativo Nacional, certo? Temos também agora instituições novas, mas já no Conselho também o Instituto de Cultura Espírita e a Cruzada dos Militares Espíritas. A ABRAT é recente, ela tem surgido agora um grupo, é uma Associação Brasileira de Arte e Cultura Espírita, ou seja, estimular teatros, música espírita e outros tipos de mídia também que a gente pode utilizar, porque até oratória é arte, até falar em público é também arte, né? Poesia e tantos outros que a gente pode anotar. Seria muito importante para a gente estimular também esses jovens que precisam de um atrativo mais significativo na época em que eles estão começando. Outras entidades do movimento espírita, nós temos ali o movimento Alta de Souza, que é chamado CONCAFRAS, temos a CEPA, Confederação Espírita Pan-Americana, por exemplo, temos a Estação da Luz, que é uma ONG sem fins lucrativos, mas que faz divulgação de espiritismo. Então, Nazareno, a gente não concorda com tal posicionamento. Não tem problema. Tem alguma coisa de espiritismo? Tem. Por que a gente não prestigia também? Por que a gente não trabalha em conjunto? Não é? Nazareno, mas é movimento paralelo. Sim, é movimento paralelo. Mas será que forças paralelas, no mesmo sentido, o que acontece na física? Elas se somam. Agora, se ficarem forças em sentido contrário, aí elas vão estar se diminuindo. Então, eu tenho visto lá no Instituto Federal, por exemplo, o CONCAFRAS é muito forte. O movimento Alta de Souza. Eles têm algumas técnicas, por exemplo, que não são todas as pessoas que concordam, como desobsessão por corrente magnética. Tem algumas casas que têm por conta própria, por exemplo, a utilização da ecometria. São técnicas que a gente pode fazer várias observações, mas eles vão fazer um evento. Será que a gente não pode ajudar a divulgar também? Será que a gente não pode estar junto? Será que a gente... Porque me convidaram já para falar em centro, que era centro onde os médios todos eram de Umbanda. O centro era meio kardecista, meio budista. Eu vou dar palestra lá, faço questão de dar palestra. Porque em vez da gente criticar, a gente tem que oferecer o que a gente acha que é melhor. Então vamos lá falar de Kardec, vamos lá falar daquilo que a gente tem mais conhecimento e achamos mais adequado. Então é uma maneira
Isso é uma opinião pessoal, tá, pessoal? Não estamos aqui falando em nome de nenhuma instituição. Aliás, uma coisa que me doeu muito o coração. Quem assistiu aqui o Pinga Fogo com Chico Xavier? Pinga Fogo 1971, pouca gente, né? O Pinga Fogo Chico Xavier, Chico entra, é aplaudido de pé. E na hora que ele vai falar, a primeira coisa que ele diz é: eu estou aqui e gostaria de afirmar que não estou representando, que não falo em nome de nenhuma instituição espírita. Olha o cuidado do Chico. Isso me dói o coração, porque certamente do que ele falou ia surgir pessoas, porque Chico foi um dos mais criticados no movimento espírita. Hoje é que ele é quase unanimidade, não é unanimidade. E ele veio lá falar, dizendo que ele não tem autoridade para falar em nome de nenhuma instituição espírita. Meus amigos, se Chico Xavier não tem autoridade para falar sobre o espiritismo, quem é que tem? Então, vejam esse cuidado também. O expositor, quando for falar alguma opinião pessoal, ele ressaltar aquilo que é dele e o que é realmente ensinamento dos espíritos. Não é? Ele pode manifestar sua opinião, mas desde que faça aquilo pontuando para que fique claro para as pessoas. Então, nós vamos poder verificar que essas instituições, por exemplo, nós comentamos aqui a projeciologia, a conscienciologia, estão falando para um público distinto, estão atendendo uma necessidade específica e não vamos estar perdendo tempo com polêmicas. Estava conversando com o Roberto no carro. Roberto, eu não tenho nem tempo para polêmica. É tanta coisa que a gente tem para fazer e eu não dou conta, que eu vejo que essas pessoas que perdem, eu acredito que perdem tempo com polêmica, com discussão, poderiam estar ajudando mais. Então, enquanto as pessoas criticavam, discutiam, faziam, porque muitas vezes querem se projetar, isso sim é vaidade. No meu entender, Chico trabalhava, Chico amava e Chico servia. O palestrante lá foi conversar com Chico. Chico, você tem que se defender. Chico, a verdade tem que ser dita, não fazendo calúnias a seu respeito. E ele fez um soneto pequenininho. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Eu vou repetir. No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Mas a gente pega um barril da nossa verdade e arremessamos sem nenhum carinho, sem nenhum cuidado. Então, talvez, com tanto trabalho que temos a fazer, Jesus disse: a colheita é farta, mas quão poucos são os trabalhadores. Rogai ao Pai para que Ele nos envie mais trabalhadores para a sua seara. Então, vamos trabalhar mais. Através do nosso trabalho, do nosso exemplo, do nosso esclarecimento, nós vamos diluindo, porque a doutrina espírita apresentada por Kardec, ela é muito consistente, ela não deixa dúvidas. Se a gente tem, e cada vez que a gente estuda mais e mais a gente aprende, vamos estudar mais Kardec. Vamos deixar as outras coisas, outras novidades, porque a gente quer ser feliz aqui na terra. E esquecendo que Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Que Kardec perguntou na questão 920 seguintes: se era possível encontrar felicidade absoluta aqui no planeta? E os Espíritos disseram que não. Porque aqui é um mundo de provas e expiações. Estamos aqui para reparar, para com o sofrimento despertarmos para o amor, para curar o nosso orgulho, que precisa daquele remédio amargo ainda do sofrimento. Que nós podemos e devemos ser tão felizes quanto possível, mas que não encontraremos a felicidade absoluta aqui na Terra, porque é um mundo atrasado. Aí a gente quer encontrar a cura de todas as doenças, quer resolver todos os problemas de obsessão. De Valdo Franco teve uma obsessão durante 27 anos. Um trabalho que faz. A gente quer descobrir fórmulas mágicas, às vezes, de afastar os obsessores. Precisamos de reforma íntima, que precisamos mais é de evangelho, é de trabalho no reino. É a nossa opinião, pessoal. Nada contra as outras terapias, de fazer cristalterapia, fazer cromoterapia, fazer tudo isso. Mas isso não é uma prática espírita propriamente dita. A gente sabe, tem estudos sobre vibrações, respeitamos, mas a gente tem que se concentrar naquilo que a gente sabe e que sabe que funciona. Quando a ciência demonstrar
e naquele ponto a gente está equivocado, a gente abandona aquele ponto e segue a ciência. Então, tomar muito cuidado, porque a doutrina é muito preciosa. Para a gente misturar com outras coisas, ela pode ter o risco de ser desacreditada. Não, quando eu fui lá no Espiritismo, lá tinha coisa de pirâmide, tinha coisa disso. Não estou fazendo crítica nem um centro especial, não conheço o centro de receita, inclusive. Mas, uma pessoa materialista, uma pessoa cética, vai ver aqueles tratamentos, talvez com um olhar atravessado. Então, vamos esclarecer, divulgar o Espiritismo, estudar e trabalhar no bem. Vamos explicar. Quer fazer regressão? Vamos lá na clínica com um psicólogo, com um profissional, com um médico, competente, habilitado para aquilo. Mas a gente podemos fazer palestra de regressão? Podemos, vamos esclarecer. Regressão à luz da doutrina espírita. O que ela fala sobre isso? O que a ciência conseguiu de avanço? Podemos comentar. Alberto Almeida tem palestras sobre regressão maravilhosas, mas mostrando que não há uma panaceia que resolve todos os problemas. Então a gente tem esse cuidado também na casa espírita. Por exemplo, nós temos também um apontador espírita, ou seja, roteiros para palestras. A Federação do Paraná, ela disponibiliza por exemplo, um roteiro para palestras. São sugestões de temas e bibliografia, ou seja, ela apresenta aqui para a gente, por exemplo, olha, vários índices, render graças, Deus em nossas vidas, saudades do coro, e tem vários livros, inclusive, com isso, por exemplo, render graças. Aí ela traz uma bibliografia de Valdo Franco, várias obras de Valdo Teixeira, o Chico Xavier, a Opinião Espírita, Deus em nossas vidas. Você pode passar isso aqui para os expositores. Convida o palestrante e já manda até a bibliografia para que ele já possa consultar. Uma bibliografia bem interessante e assim por diante. Certo? Tem inclusive livros publicados sobre esse assunto. O Apontador Espírita está disponível no nosso site. Um trabalhador de Brasília que fez uma relação de temas com as obras onde eles são citados. Por exemplo, morte. Qual é o livro que fala de morte? Qual foi o livro? Regressão. Onde é que a gente pode encontrar na obra espírita referências sobre aquele tema? Então, várias referências. Então, ajuda muito o expositor. A gente pode utilizar também nas palestras. Né? Então, nós temos... Vamos avançar um pouquinho. A gente aproveitar o tempo. E vamos falar um pouquinho sobre filmagem e sobre a utilização de outros equipamentos de mídia. Pessoal, a questão das filmagens hoje está cada vez mais fácil. As câmeras mais baratas, a gente pode filmar vários eventos. Elas podem ser ligadas, inclusive, numa saída de som da própria casa, a gente fica com a qualidade de vida melhor. Tem essas portáteis, como é que eu uso, já tem elas em alta definição. Então você pode ter, e às vezes um companheiro mesmo tem, ele pode ceder para a casa espírita para a gente poder estar filmando as palestras. Às vezes expositores maravilhosos eu vejo, não tem um CD, não tem um DVD. Não seria bom se a gente pudesse ter, por exemplo, uma biblioteca na casa espírita? Nós vamos deixar aqui na federativa um exemplar de cada DVD, de cada CD para empréstimo na biblioteca. Vamos montar uma biblioteca, colocar umas capinhas maiores e as pessoas poderem levar para a sua casa. Então, as nossas palestras estão disponibilizadas, como a gente não tem nenhuma instituição para manter, não tem orfanato, não tem mansão do caminho, não tem nada disso. Sou funcionário público, não preciso da renda do CD. O DVD a gente autoriza a cópia. Então eu digo até hoje, pessoal, vamos fazer a pirataria do bem. Quem comprar um CD ou DVD e gostar das nossas palestras, faça a cópia. Agora, se possível, faça uma pequena doação para a sua casa espírita, de agasalho, de alimento, recursos financeiros, porque esse é o objetivo, é ajudar as casas espíritas. Mas quem quiser levar um exemplar de cada, por exemplo, para a sua casa espírita, eu vendo a preço de custo. E vocês sabem quanto custa um DVD hoje? 65 centavos. O custo da mídia. O CD eu compro por 55 centavos.
O envelopezinho de papel que eu uso, porque é mais leve, então uma mala quando eu viajo para o exterior, para outra cidade, eu levo às vezes 600 CDs na mala. O envelope custa 10 centavos. A capinha feita na gráfica custava 50 centavos, porque eu fazia uma gráfica rápida. Eu mandei fazer uma gráfica maior, caiu o custo para 10, 20 centavos. Então você consegue produzir um DVD material por R$1. E você pode vender por R$15, por R$10 um CD. Eu tenho 2 funcionários trabalhando, a gente produz na média 500 CDs e DVDs por mês. Um funcionário cuidando disso, exclusivamente para isso, cargos trabalhistas, tudo. A gente compra tudo com nota fiscal. Quando precisa fornecer para um centro que precisa de nota fiscal, a gente vai na Secretaria da Fazenda, emite nota fiscal à bolsa. Nós podemos até fazer em nome da federativa, né? Porque tem a questão do ICMS, alguns estados cobram ICMS dos CDs e DVDs. E se tiver em música, aí também tem a questão do ECAD, certo? Então tem que ter esses cuidados vindos da legislação. Mas é uma mídia tão barata e que hoje em dia todo mundo tem DVD, raras exceções, que a gente pode estar levando espíritos para dentro de casa. Aliás, por exemplo, surgiu a ideia do projeto Casa Espírita 24 horas. A Casa Espírita fica fechada durante o dia. E, por exemplo, nós podíamos ter ali uma banda larga na Casa Espírita, a internet banda larga, hoje em dia está bem mais acessível, e colocar um data show, está aqui o data show da federação, e colocar numa sala ali, por exemplo, perto da livraria, fica alguém acompanhando, não precisa, e projetar ali as web TVs. Nós temos várias TVs espíritas pela internet. O Conselho Espírita Internacional tem a tvc.com. Então você tem ali 24 horas de palestras, de entrevistas, de programas de TV espírita, que poderia estar, não vou precisar colocar 24 horas propriamente dito, mas tem um horário ali que não tem palestra, muita gente. Ontem mesmo nós estávamos ali saindo para gravar, uma senhora disse, olha, tem palestra hoje, mas não, o dia de palestra é amanhã. Ela deu viagem perdida. Mas se tivesse uma salazinha ali, com uma palestra de Valdo, a gente não podia estar assistindo? Poderia. Não podia até fazer alguns horários de atendimento. A livraria poderia funcionar naquele horário e a gente tinha uma função. Os palestrantes que vão vir para a Mostra Espírita, vamos colocar palestras deles ali. Então a gente tem a oportunidade de estar mantendo. Pensa que vai 3 pessoas assistindo ali. Os espíritos estão assistindo também. A gente vai ver mais espírito ali de palestra. Então você ter uma biblioteca é muito interessante. Porque o problema, eu falei para vocês que o problema dos eventos é tempo. As pessoas não têm mais tempo de ler. Eu tenho em casa pelo menos uns 100 livros na fila para ler. E eu não vou terminar, sabe por quê? Porque antes de eu terminar os 100, eu estou comprando mais. Então fazer o quê? Bota esse livro tudo lá na biblioteca da Federativa, ou do nosso centro espírita, aqueles centros pequenos sobretudo. E vamos ler aos poucos. Vamos emprestar enquanto a gente não conseguiu, só para acumulando traço de espaço. Lá em Brasília, as casas são desse tamanho, umas caixas de fósforos, não tem nem espaço para guardar livro. Vamos ajudar a biblioteca. Mas, por exemplo, por que eu vendo 3 vezes mais CD do que DVD? Porque as pessoas hoje perdem muito tempo no trânsito. Então a gente CD em MP3 e vende CD de áudio. Eu gravo num aparelho muito profissional, no MP. Esse aparelho aqui que a gente pode mostrar para a câmera, portátil, não é caro, custa R$600 um aparelho desse, grava 8 horas com qualidade profissional. Se vocês escutarem os CDs que a gente grava, lá na Federação do Distrito Federal, também, são melhores do que a filmagem. Porque a filmagem, a gente está filmando com o microfone da câmera. Então aparece tosse, aparece choro de criança, aparece ruído externo. Mas o áudio não, está aqui com o microfone de lapela. Então a qualidade é maravilhosa. E as pessoas que estudam, por exemplo, quem é monitor, quem é trabalhador, coloca o CD e escuta várias vezes. Já o DVD, não. A gente assiste uma vez normalmente. Viu a matéria, não quer ver de novo. Por quê? Porque tem que parar a novela, tem que parar o jornal, tem que parar o futebol, tem que parar o tal do Big Brother, tem que parar os jornais, né, de notícias que se repetem todo dia, tragédias. Então o DVD é muito bom também, mas as pessoas veem menos. Então na Brasília, que tem um trânsito longo,
tem um demorado, as pessoas estão vendo 3 vezes mais CD que DVD. E tem gente que bota em casa, fica fazendo a faxina em casa escutando o CD. Aí minha mãe me disse, olha, foi uma das maiores alegrias desse meu trabalho. Vou confessar com vocês aqui. Mamãe me disse, Nazareno, eu tenho um problema de depressão. Eu gosto muito dos seus CDs. E o meu filho, de 8 anos, quando eu estou começando a ficar tristinha, porque eu aprendi com você, eu não digo mais que estou de depressão, eu digo que estou romântica. Porque é a mesma coisa que depressivo. Só que antigamente os românticos eram coisa chique, eram os poetas, né? Eram os escritores, eram os dramaturgos, eram coisa chique ser depressivo naquele tempo. E nem sabe conhecer essa palavra direito. Hoje não, aqui a gente tem a ditadura da felicidade, então depressivo agora é uma coisa ruim. Então eu não digo mais que tenho depressão, tem episódios que eu estou mais romântico. E quando eu estou assim, o meu filho já sabe que quando eu estou em casa, que eu não estou bem, eu boto um CD seu para escutar, ou do Divaldo de outro. E aí ele chega para mim e diz, mãe, você está assim, não tá? Vai escutar um CD do Nemo, que é meu apelido. Vai escutar o Nemo, vai. Meus amigos, acontece comigo também. Começa a ficar romântico, eu boto um DVD do Albert Almeida, do Divaldo Franco, do Frederico Menezes, do Richard Simonetti, qualquer um. São excelentes expositores que a gente tem. Do Marcel Mariano, né? Do Cosme Massa, tantos expositores maravilhosos que a gente tem. Muda a atmosfera da casa. Um primo meu que é médium vidente disse, mas na hora que você colocou aqui, olha, está cheio de espírito aqui assistindo. Tem até criança aqui. É quase que um evangelho no ar que a gente está fazendo. Então as filmagens são simples. As câmeras melhores são as câmeras que tem 3 CCD. 3 CCD. O que é isso, né? É um sensor para cores mais eficazes. Elas são um pouco mais caras, mas são melhores. Tem agora elas também gravando em disco rígido, ou seja, essa minha câmera ela grava 8 horas de duração, não precisa trocar fita. Já passa direto do computador pelo USB, pelas saídazinhas de todo computador que a gente tem. Então é rápido, prático, a gente faz backup. E ela não tem 3 CCD, mas tem CMOS, que é outro sensor também, pode chamar. Aquelas de mini DV, aquelas de fitinha, são ótimas. Aquelas de mini DVD, elas têm uma limitação, é que eles só gravam 30 minutos de alta qualidade. Se você baixar a qualidade, ela grava 1 hora. Mas tem palestras que são mais de 1 hora, não é? Então tem que equalizar o expositório. Quando estiver completando 1 hora, você faz uma pausazinha, eu lhe aviso, e a gente troca o DVD. Certo? Uma coisa simples que a gente pode fazer e multiplica. Então, nos CDs que vocês vão receber gratuitamente, tem lá, projeto gravadora caseira de CDs. Lá está ensinando passo a passo como fazer um CD. Tem um programa, os diversos programas, para estimular tudo, falando dos custos. Quem quiser levar um kit completo com as minhas palestras, está autorizado lá, a gente faz aqui, vende a preço de custo para vocês, tá certo? O custo com mão de obra, com tudo, a gente está estimando em torno de R$3 o DVD e R$2 o CD. Paga a despesa toda, paga para quem quiser levar para sua casa. Então vejam que é fácil a gente fazer e pode multiplicar. Tem até as capinhas dos CDs no CD de MP3, que a gente vende também no CD de MP3. Então um projeto simples, um projeto fácil. Se a gente não tem a câmera, grava com áudio, porque aqueles gravadores pequenininhos, aqueles comuns de MP3, normalmente eles comprimem o áudio e fica de má qualidade. Então o ideal é que ele tenha uma gravação de qualidade de CD. Se ele tenha pelo menos 44 kbps, né? Ou seja, a frequência, e 128 kbps de qualidade. Ou pelo menos 64. Já tem hoje MP3 mais baratos com qualidade profissional. Então, quem tiver dúvidas, a gente tem lá, inclusive no nosso site também tem orientando como fazer, e vocês vão receber um CDzinho gratuitamente, falando sobre os vários projetos que a gente apresentou, inclusive esse, e a questão da gravação de vídeos. Outro curso que a gente gostaria de falar é o curso de envio de e-mails em massa, do boletim, por exemplo, da Federativa. Existem, meus amigos, vários programas
de envio de e-mails em massa. Por exemplo, nós temos o Worldcast, temos o Mega Mail, nós temos vários tipos de programas, temos o Carteiro, que é o que eu uso, que eles permitem mandar vários e-mails por hora. E há algumas das listas que você pode comprar. Por exemplo, eu comprei uma lista de e-mails do Ceará contendo 30 mil e-mails. Tem umas listas que eles colocam à venda com 1 milhão de e-mails. Aí você vai olhar pelos provedores, você vê que são todos e-mails falsos, e-mails que não correspondem à realidade. Então eu tenho lá em casa uma planilha no Excel com 30 mil e-mails do Ceará. Isso tem não espíritas. Eu só envio para eles eventos que sejam de interesse geral. Eventos para o grupo leigo, eventos grandes. E tem uma lista lá em Fortaleza, mais de 2.500, e em Brasília 3.000 de espíritas se cadastraram. Então, são assuntos diferentes. E esses programas, por exemplo, o Carteiro, que eu vou até mostrar aqui na tela para vocês, o Carteiro, a gente vai falar de uma maneira mais simples de fazer isso do que está carregando. O Carteiro é um programa que você compra, ele custa R$ 69,00 e ele permite que você crie a mensagem aqui nesse campo, que você coloque o assunto, que você escolha os destinatários. E ele tem uma opção que eu acho muito interessante, porque a gente tem dificuldade de encontrar e-mails. Então ele tem uma opção que é extrair e-mails de um arquivo qualquer. Ou seja, eu posso usar o Carteiro para abrir qualquer arquivo e ele vai procurar se tem e-mails lá dentro dele. Porque a gente recebe, por exemplo, muitos e-mails com cópias, né? A pessoa manda para a gente, mas para 100 pessoas diferentes. O que é um erro. A gente deveria enviar com cópia curta, ou seja, para que a pessoa que receba não veja para quem a gente enviou também, a não ser que seja interesse nosso. Para que a pessoa veja, mandamos para os presidentes da escrita. Ele já sabe que todos os presidentes receberam. Ele não precisa se preocupar de comunicar com o outro presidente. Então, muitas vezes a pessoa manda sem cópia curta. Mas se ela está mandando para espíritas, e você quer, por exemplo, extrair aqueles e-mails, você pode usar um programa para extrair. Então ele abre qualquer programa, qualquer e-mail. Por exemplo, eu vou abrir uma mensagem que eu recebi, por exemplo, e ele extrai, não independente do formato, pode ser texto, pode ser CSV, pode ser uma mensagem de e-mail, que ele vai lá, seleciona e vê inclusive quais são os válidos. Então esses programas têm esse recurso que vão nos ajudar. A gente pode, agora com o máximo de cuidado, o que a gente tem que fazer sempre? Colocar no finalzinho do e-mail uma maneira da pessoa se descadastrar. Para a gente dizer, olha, esse e-mail foi enviado e você, se não deseja mais receber nossas mensagens, clique neste link ou então envie um e-mail para o endereço do metal, ddd@pdf.org.br, e a gente descadastra a pessoa e descadastra atualizado. Então é uma maneira de conseguir e-mails. Outra maneira, nós fizemos cartazes. Você conhece o boletim PDF? Receba gratuitamente pelo seu e-mail notícias dos eventos espíritas da sua cidade. Acesse o site www.fedf.org.br. Então a pessoa acessa o site, no site mesmo vai se cadastrar. Então você facilita. Todas as casas espíritas têm um cartazinho lá. Sempre tem gente chegando nova. E a gente pode passar na palestra, por exemplo, uma lista de e-mails. Tem um formuláriozinho no CV, se vocês vão ver. A pessoa coloca o nome e e-mail e a gente coloca lá. Se comprometemos a manter essa lista reservada e enviar somente notícias de eventos espíritas para vocês. Se ficar mandando toda a mensagem que a gente acha bonita para as pessoas, elas vão deixar de lê-las. Eu boto então uma chavezinha, por exemplo, de chaves PDF e o título e a data já do que vai acontecer. Então, quando a pessoa já vê o nome ali PDF, ela já sabe que é uma notícia da federação. E como a gente recebe 50 e-mails por dia, por exemplo, vários de nós, se a gente mandar muita mensagem, muita coisinha, as pessoas não vão dar importância quando for a notícia verdadeiramente significativa. Então eu só mando notícia de eventos. Almoço beneficente lá procurado.
vai o boletim assim. Só vai a notícia de eventos, certo? Então, interessante para a gente fazer também. Outra maneira, a gente está sem internet aqui, mas tem vários sites que criam grupos de discussão, que é a maneira mais fácil. Por quê? Porque quando a gente usa esses e-mails em massa, os provedores, muitas vezes, eles o projeto da primeira vez que a gente já comentou, né? Então a gente vai avançar, então entender. Vejam só, quando a gente começa a mandar muitos e-mails, mesmo que você mande do seu e-mail, eles podem começar a cair na caixa de spam. Então tem gente que não recebe os e-mails que a federação manda, por exemplo. Porque eu estou mandando por um e-mail que caiu na lista negra. Na internet tem uma lista negra de pessoas que enviam spam, ou seja, e-mails em massa. Então é interessante também você sempre pedir para a pessoa verificar a sua caixa de e-mails em massa, de spam. Porque às vezes está lá uma notícia importante e ela não viu. E a gente tem esse cuidado. Por exemplo, às vezes um presidente de centro espírita manda um e-mail para mim e caiu na caixa de spam. Então eu já respondo para eles: olha, use outro e-mail, porque esse seu já está na lista negra e é difícil tirar. Então ele mande, reserve um e-mail só para enviar o que é importante, porque se mandar para muita gente, muita coisa, os provedores vão filtrando e acaba não chegando. Melhor maneira qual é, Nazareno? Nós descobrimos, na prática, é você usar um grupo de discussão. Um site interessante é o www.grupos.com.br. Nós temos grupos do Yahoo, nós temos grupos do... Vou colocar o endereço aqui no site para vocês. Mas é exatamente como está dito, grupos.com.br. Esse site, você se cadastra e você pode criar um grupo de e-mails. E você vai ser o administrador daqueles e-mails. Então, quando você quiser mandar um e-mail para a lista de endereços que você tem aqui da federativa, nós temos lá na federação do Distrito Federal 3.000 e-mails. Eu cadastrei todos eles no grupo, ele permite cadastrar 50 de cada vez, mas você pode cadastrar tudo no mesmo dia. Você vai lá 60 vezes, copia e cola, só os endereços de e-mail. E na hora que você quiser mandar um e-mail para aqueles 3.000, em vez de mandar para os 3.000, você manda só para o e-mail boletimfedef@grupos.com.br. E ele retransmite para as pessoas. Então é muito interessante. Se a pessoa quiser descadastrar, tem uma opção, descadastra. Então ele tem a opção de mandar convites ou de mandar diretamente. Ou seja, você adicionar diretamente sem nem convidar. É a melhor, porque os outros normalmente têm isso. O do Google, o do Yahoo. Se você quiser cadastrar 3.000 pessoas, ele vai dizer: olha, eu vou transformar esse seu banco de e-mails em tudo em convite. E se a pessoa não aceitar o convite, ela não vai entrar. Aí o que acontece? As pessoas não sabem mexer, acaba não aceitando o convite. Então o grupos.com.br tem a vantagem que você adiciona. Você informa para ele: olha, estou criando uma lista aqui de e-mails cadastrados, são pessoas que participam dos eventos aqui da federação, eles deram autorização para cadastrar, estou criando aqui o grupo. Manda o e-mail para eles e já pode criar. Se você lançar tudo no mesmo dia, ele permite. Eu lancei todos num dia só, 3 minutos. Agora está uma beleza, a gente manda e todo mundo recebe. Então é mais fácil, você não paga nada por isso. Apenas vão chegar algumas notícias. Patrocinadores vão aparecer, vão chegar um marketingzinho junto com a mensagem. Nem todas, a maioria não chega com nada. E as pessoas vão poder receber. Você pode cadastrar outras pessoas, pode cadastrar o coordenador de comunicação, pode cadastrar o presidente, pode cadastrar o pessoal do DIG, para que eles mandem direto, não precisa nem mandar para você. Porque às vezes eles mandam notícia tão em cima da hora que não dá tempo de colocar no boletim. Então, você já pode cadastrar a pessoa que ela manda diretamente para o grupo. Você coloca ela como moderadora e ela já manda. Com a vantagem de quê? Que as pessoas podem responder. Mas o que elas respondem não vai para todo mundo não, porque vai primeiro para você moderar aquela mensagem, para você dizer se aquela mensagem
deve ser publicado ou não. Mas a pessoa está só perguntando, qual é o endereço mesmo aí? Qual é a referência? A gente já pode até acrescentar, pode responder e colocar no grupo todo. E às vezes não, a pessoa quer fazer mandou uma mensagem, por exemplo, de mensagem escrita, você não, e esse boletim é só para notícias, porque menos é mais. É a mesma coisa do mural, quanto menos informação, melhor para a gente, tá certo? A gente pode pegar também as nossas filmagens e colocar as filmagens na internet. Se vocês tiverem DVDs de palestras interessantes, mesmo que seja em fita VHS, é mais complicado para eles. Vocês podem caminhar para a TVC lá na FEB em Brasília. Vocês mandam pelo correio, eles verificam a qualidade do material e podem colocar no site. Elas vão ficar sendo transmitidas online. Nós temos vários países assistindo a tvc.com. É muito interessante. Nazareno tem outros, tem a TVC, inclusive transmite eventos ao vivo. Vamos fazer a mostra espírita, podemos combinar. Ligamos lá para a TV, olha, nós queríamos transmitir. Tendo banda larga lá no local, normalmente já tem, a gente coloca e transmite para o mundo todo assistir o evento. Nazareno, então, ninguém vai querer comprar um ingresso, porque vai estar passando na internet, quem é que vai? A experiência tem demonstrado que aumenta a frequência, porque eles divulgam também, que vai acontecer ao vivo, eles têm vários canais, vai acontecer ao vivo o seminário e tal. A divulgação é superior e a gente tem mais. As pessoas vão deixar de ir porque está passando na internet, porque eles podem, às vezes, tem que ficar sentado assistindo um seminário inteiro, né? Então, a gente pode transmitir pela internet. O e-mail da Federação Espírita do Paraná, vocês podem encontrar no site, é www.feparaná.net.org. Deixa eu só confirmar aqui, porque eu estou sem internet, né? Talvez tenha aqui nos favoritos. Mas você colocando em qualquer buscador, colocar no Google Federação Espírita do Paraná, inclusive elas têm uma excelente livraria virtual. A livraria Mundo Espírita, isso, a gente passa depois do intervalo. Então, tem livraria pela internet. Vários CDs, vários DVDs, vários livros da Federação Paraná. A Federação tem muitos recursos. É uma das federações que está melhor, porque faz um trabalho com qualidade. O programa Momento Espírita é feito por profissionais. Tem lá gravador, locutor, são pessoas contratadas. E com a renda dos CDs, com a renda dos livros, eles custeiam as despesas do programa Momento Espírita, que é um grande sucesso, que vocês já conhecem. Então vejam como, à medida que a gente vai profissionalizando, organizando cada vez mais, a tendência é melhorar. Mas muitas vezes a alimentação é financeira. E no segundo módulo, agora depois do intervalo, nós vamos falar de como fazer uma campanha de sócios e trabalhadores eficientes para vocês conhecerem, ok? Então nós vamos fazer um intervalo de 15 minutos. Queria que aguardasse um pouquinho, não levantasse ainda. Nós temos aqui notícias do cerimonial, tá bom? Aguardem um pouquinho que a Marcela quer falar e a gente retorna em 15 minutos. Se encontram os CDs, DVDs de Nazareno e outros palestrantes aí embaixo. Então vamos ajudar a Federação Espírita Pernambucana, que tem uma renda que é revertida para nós, e o Nazareno que trouxe todo esse material a preços bem interessantes. Enquanto também na livraria, o audiobook é o seguinte: tem o livro Nosso Lar, Sexo e Destino, 50 anos depois e há 2000 anos, gravado. Você pode escutar, como escuta no rádio, como escuta no MP3, como escuta no CD em casa. É toda essa história de há 2000 anos atrás, Sexo e Destino, Nosso Lar, e está num preço bem interessante. É um material muito bem elaborado pela FEB e se encontra aqui para vender. E seria interessante que vocês conhecessem também esse outro material, tá? Então vamos dar um intervalo de 15 minutos, depois retornaremos. O Nazareno vai fazer um comentário ainda. Pessoal, isso aí não são livros não. Tá? Nós temos inclusive programas que fazem leitura de livros nos Estados Unidos, tem isso. Isso aí são radionovelas.
com atores profissionais, narrando, com som, com tudo. Você é transportado para o local. É fantástico. Você vai conhecer nosso lar, parece que a gente está lá. É muito bacana. Tem eles MP3, tem também, não sei se aqui na Federativa tem, eles em vários CDs. Então, nosso lar, os mais interessantes, há 2 mil anos também é lindo, vale a pena conhecer. Não é produzido pela FEB, é produzido pela LDV, Legião da Boa Vontade, mas com autorização da Federação de Brasileira, tá certo? Fazer um pequeno comercialzinho dos nossos CDs lá embaixo. Pessoal, toda a renda é revertida aí para custear as despesas da nossa viagem. E se vocês quiserem levar e pagar depois, aproveitem. Porque a gente está lá com a listazinha, anota o nome e o telefone, vocês pagam de 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, pagando esta encarnação, está tudo bem. Tá certo? Lá nós temos um kitzinho com 6 CDs por R$35, 6 CDs por 35, ou 6 DVDs por 50. Então fica bem em conta, sai R$8 cada DVD. Tá certo? Tem um kit de depressão, tem um kit de família, tem um kit de biografias. Se você quiser levar o kit MP3, eles estão no MP3. No ar tem um kit de depressão e mais 4 palestras. Sai por R$30, sai mais barato ainda, você leva 10 palestras no CD MP3. No B tem um kit de família e no C tem um kit de biografias. No D tem um kit falando sobre sexualidade e palestras diversas. Então você tem a opção de levar o kit em CD e MP3 e ainda, se quiser levar os 4 CDs de MP3, em vez de R$120, você paga apenas R$95, pode dar cheque predatado 2 vezes. Vocês pagam direto aqui na livraria, tá certo? De toda a renda, a gente vai tirar só o custo da mão de obra e das mídias, dos negócios, fica o restante todo para ajudar a federação. Então, temos lá palestra de perda de pessoas amadas, análise das críticas ao Espiritismo. O que é que os evangelhos espiritistas a gente mostra na própria Bíblia, o porquê que o Espiritismo está certo, por que a Bíblia não condena o Espiritismo. Temos os DVDs por R$15, mas a partir de 4 DVDs você paga apenas R$10. Mas aí você não vende ainda na parada, pessoal, porque também a gente tem que saber fazer caridade. Porque se a gente for vender, você sabe quanto custa um DVD produzido profissionalmente? É muito caro. Essa gravação caseira é ótima porque ela é muito barata, mas eu não posso vender o meu CD, o meu DVD, por exemplo, por 1/3 do preço do CD do Divaldo. Porque fica uma concorrência desleal, porque o dele está lá produzido profissionalmente, tem que fazer de 1000 em 1000 cada título, tem que pagar todos os impostos, tudo, a embalagem do livro. Nossa, não, a embalagem de papel é simples. Mas eu também não posso mudar uma concorrência. Até a gente está na hora de fazer caridade, tem que fazer isso. Então, por exemplo, um palestrante em Fortaleza botou uma livraria espírita e vendia livro espírita a preço de custo, achando que estava sendo ótimo. Começou a gerar problema, pessoal, vocês acreditam? Porque a pessoa ia comprar na livraria dele, quando chegava na federação, estava mais caro. E dizia, esse povo da federação está tudo roubando. Mas não, é um empresário riquíssimo que tinha condição de vender sem ganhar nada. Ele bancava as despesas da livraria. Então vejam que até para fazer caridade a gente tem que saber como fazer, porque para não gerar um problema com as outras casas que vendam, a gente tem um preço de tabela, e mesmo que o custo seja um pouquinho mais baixo, tanto melhor, porque a gente ajuda mais a casa espírita. Lembrando que a gente vai deixar também a biblioteca para quem quiser emprestar. Quem quiser fazer cópias do material, para multiplicar na sua casa espírita, eu vou deixar um kit com aqui o Valdec. Vocês pegam, emprestam, gravam, depois devolvem. Eu vou deixar 2 kits, um para ficar fixo aqui, outro para ficar empréstimo. Quem quiser comprar a preço normal para ajudar a federação, ótimo. E quem quiser comprar a compração completa a preço de custo, a gente faz, a preço de custo você procura, tá certo? Para a gente ver essa questão. Então, fica aí o convite, tem vários temas lá para vocês, toda a renda revertida, e que aproveitem, que abre só hoje, a promoção é por tempo limitado, tá bom?